aula de educação física é muito importante porque é um momento que a gente tem de lazer e é um momento que a gente tem... Poucas pessoas nem praticam esporte fora da educação física e às vezes elas podem participar. O princípio de tudo, o incentivo ao esporte, o gosto pelo esporte, passa pela escola, com incentivo normalmente do professor de educação física. A educação física é essencial na vida de um estudante e também de um jovem, porque o trabalho com o exercício do corpo te ajuda a formar, tanto como uma pessoa, tanto como estudante, ajuda a ter espírito de equipe, ser mais unido e ter amizades mesmo. A educação física, ela ajuda, para mim, ela ajuda tanto fisicamente quanto mentalmente, entendeu? Eu consigo conciliar a saúde com o esporte e, para mim, a educação física é uma das melhores coisas que tem. Seja por meio dos jogos, das brincadeiras, da dança ou da prática esportiva. Numa época em que o sedentarismo atinge quase metade dos brasileiros, a educação física torna-se ainda mais importante para os jovens e crianças no ambiente da escola. Eu entendo que o principal papel da educação física escolar, assim como as demais disciplinas da escola, é o tratamento de um conhecimento específico da área, né? Desta área de conhecimento chamada educação física. O que na literatura mais atual do campo da educação física escolar tem sido definida como cultura corporal de movimento, né? Cultura corporal de movimento é uma produção cultural historicamente acumulada pelo ser humano, né? E que se expressa em diversas práticas corporais, entendidas aí como lutas, ginásticas, esportes, danças, capoeira e outras práticas corporais que podem ser, eventualmente, ser trabalhadas, selecionadas e tratadas pedagogicamente na escola. A educação física, ela é rica, porque além do pensar, eu posso movimentar o meu corpo. Ela não tem discriminação, onde eu posso fazer, onde todos possam fazer, onde eu supero o meu limite e aquilo para mim é enriquecedor para o meu dia a dia. Não me traz coragem, me traz autoconfiança. Então a educação física, ela proporciona, além dessa cultura corporal de movimento, o meu próprio reconhecimento de que eu posso, de que eu consigo. Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo passa pela escola, toda pessoa, nós todos os que estamos aqui, ele passou pela escola. Então, é lá na escola que nós temos que buscar, por exemplo, para o nosso lado, fazer com que ele goste da atividade física. Mas não é só isso. Nós temos que fazer com que eles tenham um relacionamento social muito bonito dentro da escola, que ele tem que ser educado, que ele tem que saber estudar lá dentro da escola. E a educação física proporciona tudo isso. Quer dizer, então ali dentro da escola não é só a prática esportiva. A educação física proporciona, além da prática esportiva, muitos outros segmentos lá para que ele possa ser uma pessoa cidadã. Se a gente pensa que uma dimensão da nossa existência é hoje cada vez mais importante, que é o tempo do lazer, né? A gente pode entender que a educação física tem um grande papel, né? Primeiro porque cada vez mais as pessoas se identificam mais com o tempo de lazer, com o tempo de trabalho, né? Na constituição da sua identidade, na constituição da sua subjetividade. E a ocupação desse tempo da vida, que é o tempo do lazer, né? Ele precisa ser cada vez mais qualificado, né? E os conteúdos de ensino da educação física, né? Esses que eu já citei, os jogos, as danças, as lutas, as ginásticas, invariavelmente eles são vividos, experimentados e fruídos no tempo livre, no tempo do lazer, né? E que podem se tornar vivências extremamente significativas para a formação dos sujeitos, né?
para a constituição de identidades, subjetividades positivas, né? Então, se a gente pensa que o tempo de lazer é um tempo espaço educativo e formativo, que isso vai ter repercussão na constituição da sociedade, não só pela experiência do trabalho, mas também pela experiência que a gente tem no lazer, eu entendo que a educação física tem um papel fundamental, juntamente com disciplinas como artes, filosofia, literatura, né? São disciplinas que vão ajudar os alunos a ocupar esse tempo da vida de maneira mais qualificada, mesmo porque também cada vez mais o tempo de lazer ele é colonizado pela indústria cultural, pelos interesses do consumo, né? E que por isso mesmo as pessoas precisam ser formadas para o tempo do lazer. Então eu penso que nesse sentido, no processo de desenvolvimento de uma sociedade, eu penso que isso seja um papel fundamental. A educação física, ela tem fundamental importância hoje na sociedade pelo momento que nós estamos vivendo com relação ao corpo, né, a valorização daquele corpo bonito, que a gente tem que desvencilhar um pouco isso. Então, durante as aulas de educação física, a gente também trabalha desmistificando essas questões que para o aluno ele começa a pensar de maneira diferente. Eu acho que a questão da infraestrutura das escolas, no que tange em especial a educação física, ela não está descolada desse lugar ainda marginal de determinadas disciplinas escolares, né? Eu acho que a educação física, a arte, filosofia, são disciplinas que ainda ocupam um lugar muito periférico e marginal no currículo escolar e que isso de maneira se desdobra numa falta de infraestrutura para que os alunos possam acessar uma pluralidade grande de conteúdos, né? Possam vivenciar determinadas práticas corporais, né? Então, eu acho que é fundamental que o poder público, as escolas, né, a comunidade escolar e os professores de educação física, juntos, no sentido, pressionem o poder público, no sentido que as escolas sejam equipadas, não só com quadras, ginásios, piscina, mas, sobretudo, material didático específico para a educação física. Então, são vários elementos, né, que, de alguma maneira, explicam essa precariedade, muitas vezes, que os professores de educação física encontram nas escolas, né, sobretudo públicas. Nesta escola pública em Betim, na região metropolitana, a realidade é bem diferente. Aqui a disciplina ganha destaque e a modalidade esportiva mais praticada pelos alunos é o basquete. Aqui a gente percebeu que o basquete estava sobressaindo, isso aí foi aos poucos, não foi de uma hora para outra não. E hoje virou um vício, aqui os meninos aqui estão na veia mesmo. Você pode perceber que desde 6 aninhos até 14 anos, eles respiram basquete. Essas regras, né, que a gente trabalha no dia a dia, elas promovem, né, além de um bem-estar social, uma interatividade, né, que faz com que os alunos mantenham um convívio social muito melhor. O importante não é ganhar, o importante eu acho que é competir e se divertir. Eu fico muito ansiosa para chegar logo o treino e a educação física. Eu melhorei mais no estudo, aprendi a ler mais. Foi isso. Quando eu entrei era meio atrapalhada, agora eu não sou mais não. O projeto basquete aconteceu numa época, né, que os alunos não tinham muito
muito interesse por atividades extracurriculares, né? E estamos desmotivados, né, com relação a qualquer outra atividade esportiva que acontecia aqui no ambiente deles. E de repente a gente viu possibilidades, né, nesse projeto, né, de envolver um número maior de alunos, de promover uma integração social desses alunos com outros ambientes, deles conhecerem outras realidades, deles fazerem intercâmbio social com outras equipes. Isso tudo é aprendizado, né? Mas o mais importante, né, que acontece aqui, né, que o projeto proporciona, né, não é competir, mas sim o valor, né, que o esporte, os valores que o esporte traz, né, para a vida deles. Então, a gente procura conversar com os alunos e transmitir para eles, né, esses valores. E não só a educação física escolar, mas, né, o esporte que a gente trabalha na escola também, ele pode ser usado, né, como meio, né, de transformação social mesmo. Eu tenho o sonho de ser jogadora de basquete. Futuro. Se eu pudesse, eu queria ir para os Jogos Olímpicos. Eu quero ser jogador de basquete profissional e ganhar muitas medalhas para conseguir mudar o mundo. Desafios dos professores de educação física escolar está na formação. Para muitos educadores, os cursos devem focar na atividade docente com o objetivo de valorizar a disciplina dentro da grade curricular das escolas. Durante muito tempo, nós mesmos do campo da educação física tivemos muita dificuldade de estabelecer relações entre o que se faz na educação física e a função social da escola. No sentido de definir que a educação física é uma disciplina escolar, que tem um conhecimento específico, que não é uma mera atividade, né, que não é um mero fazer pelo fazer, que não é um tempo de lazer, mas sim um espaço-tempo escolar de aprendizagem de um determinado conteúdo de ensino. Então, nós mesmos ainda temos dificuldade de mostrar para a escola, de fazer a escola compreender um pouco essa nossa especificidade pedagógica. A educação física, ela era vista antigamente só como uma cultura corporal. Então a gente ia para a quadra, fazia aquele movimento repetitivo, porque alguém pedia para que fizéssemos o movimento. Hoje não, hoje já não separa o corpo da mente, né? Hoje é um conjunto. Então hoje a gente proporciona a educação física para os nossos alunos, para eles pensarem, para eles ressignificarem os movimentos corporais. Primeiro, eu penso que cada vez mais os currículos de formação de licenciados têm que ter uma identidade própria, uma integralidade própria, uma terminalidade própria, né? Eu acho que desde o início, desde o primeiro período de um curso de licenciatura até o último, todo o processo de formação tem que estabelecer uma relação qualificada com a escola. O que seria na prática que em várias disciplinas, do início ao final do curso, né, a prática docente seja um eixo de formação. Uma outra é que os professores de educação física, outro desafio está relacionado a um desafio de ordem curricular, que os professores de educação física tenham clareza de quais são os conteúdos de ensino da sua disciplina, né, e a sua relevância, né, social. E o terceiro é o desafio didático, né, é de como ensinar esses conteúdos para os alunos nas diferentes etapas da educação básica, nos diferentes ciclos de escolarização, para que os alunos efetivamente aprendam esses conteúdos.
gosto de GRD, de capoeira. Acho que um dos princípios fundamentais no tratamento da educação física escolar é a necessidade de garantir aos alunos uma pluralidade de conteúdos, né? Assim, deixando bem claro é que os diferentes conteúdos da educação física, eles têm características e singularidades, né? Então, assim, se o aluno não tiver uma aula de dança, não é com uma aula de esportes que ele vai vivenciar o que a dança poderia proporcionar a ele. Se ele não tem aula de jogos, brinquedos e brincadeiros, não é a ginástica que vai proporcionar o que jogos, brincadeiros poderiam proporcionar a ele, né? Então, assim, os diferentes conteúdos, eles têm potencialidades, características em si mesmos, né? Não obstante que existem determinadas conexões entre eles, mas existem singularidades. E essa riqueza da produção cultural ligada às práticas corporais precisa ser acessada pelos alunos, porque os alunos são fortemente bombardeados pela mídia e pela indústria cultural no sentido de confundir a educação física com esporte, né? Esporte é um dos conteúdos da educação física, né? Não é o único. Então, muitas vezes, os alunos chegam com a demanda de só esporte. Então, cabe ao professor de educação física reverter esse quadro, apresentando outras possibilidades de tratamento de conteúdos, negociando com os alunos esses outros conteúdos, né? Inclusive tempos, espaços na escola, como é que isso vai ser trabalhado, mas ampliar o leque de possibilidades de contato com os diferentes conteúdos da educação física. Isso me parece um desafio fundamental. Olha só, vê quanta coisa legal que a gente faz. Felipe, vamos lá no Mais Se Esconde? 1, 2, 3, 4. Ô, Felipe, vamos! Vamos! Eu lido do primeiro ao quinto ano, que é o ensino inicial, né? Então tem mais jogos, brincadeiras, coisas mais propriamente para a idade. E depois do sexto ou nono ano, em segundo grau, a gente desenvolve mais o esporte escolar. Se eu colocando uma regra na brincadeira, aquilo educa a criança a saber o que é ganhar, o que é perder, o que pode, o que não pode. Então, através dessas regras, pode ser um joguinho de queimada, um jogo de um pique-pega, entendeu? Um jogo de bandeirinha, coisas que eles não conhecem mais, entendeu? Qualquer coisa desse, já desde que exige regra. E a criança tem que acostumar desde cedo o que é ganhar, o que é perder, o que pode, o que não pode. Isso educa ela para o resto da vida. Brincar, para mim, é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você está usando seu fio de vida inteiro, você está brincando. O problema é como a gente colocar isso no lugar certo das nossas vidas. E a gente está vivendo um mundo cada vez mais doente. Pânico, depressão. Não dá para continuar desse jeito, com essa escassez de tempo, de espaço, de tudo. A vida não é eterno, mas fundo de poço tem mola. Brincar é urgente. Eu tô pela revolução que falta, que é a revolução da criança.
meninos é uma experiência única, né? A gente participa de várias competições escolares e cada jogo é uma história, é uma experiência nova, eles têm que saber lidar com derrotas e vitórias e muito mais do que uma vitória no jogo ou uma derrota ou o próprio torneio, né, que a gente entra. O que a gente preocupa é com essa formação, né, dos meninos, é com essa parte humana deles, porque eles precisam saber a respeito de jogo limpo, de respeitar o adversário, isso é o mais importante. Eu adoro essa competitividade dentro de quadro, eu adoro fazer gols principalmente, eu adoro estar em campeonatos, eu adoro levantar a taça, é bom demais, você cria história. Os Jogos Escolares é um instrumento que as autoridades políticas do Brasil desenvolveram para fomentar e desenvolver a prática na escola do desporto escolar. É um instrumento para que nós possamos estar buscando dentro da escola os futuros atletas nacionais, os futuros atletas olímpicos, paralímpicos, porque existe também esse trabalho e essa motivação também para os atletas com necessidades especiais. Yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Eu acho que a função central da escola, a função social central da escola é o tratamento do conhecimento. E a escola é o espaço do direito, não é o espaço do privilégio. A escola não é para a lógica meritocrática, para poucos, a escola é para todos. Né? E o esporte de alto rendimento, uma das contradições é que ele é excludente, é classificatório e excludente. Né? Isso choca com a função social da escola. Então, assim, eu acho que os jogos esportivos escolares podem ser mais uma experiência rica de conhecimento, de aproximação e acesso às práticas corporais. Né? Então, acho que participar de jogos escolares para os alunos pode ser uma experiência riquíssima de formação, de conhecer mais as práticas corporais, de interagir melhor com elas, de compreendê-las melhor. Nesse sentido, eu acho fundamental que as escolas invistam nesses jogos escolares, sabe, nesses eventos escolares, com o cuidado de que ele não seja excludente, né? Com o cuidado de que esses eventos escolares sejam eventos escolares abertos à participação de todos, né? Eu acho que é elementar que a gente comece a tomar ciência do quanto é imperativo a unidade, a solidariedade da classe trabalhadora, porque se ainda que a gente tenha consciência de que foi pouco que se conquistou, mas eu diria assim, o risco de perder aquilo que nós conquistamos está premente e nós temos que, de certa forma, nos mobilizar. Por isso é importante demais que os professores resistam, que os professores estejam cada vez mais unidos, cada vez mais presentes ao seu sindicato, cada vez mais frequentes ao seu sindicato para se inteirar da luta, para estar cada vez mais com possibilidades nessa resistência e para que a gente possa impedir tudo que for possível de retrocesso e de precarização nas relações de trabalho. A palavra de ordem que deve unir a classe trabalhadora é o fora Temer, não ao golpe e resistir a todo custo.